Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que fala sobre escatologia, volta de Jesus, e que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? O texto especificamente que eu quero tratar é Mateus capítulo 24, versículo 34, que está assim, ó: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, se você já leu Mateus capítulo 24, no versículo 34, esse ponto que eu passei para vocês, provavelmente ficou se perguntando: Jesus disse que essa geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Mas será que ele voltou naquela geração? E se ele não voltou, Jesus estaria enganado? Ou será que até mesmo ele teria mentido? Né? O que será que aconteceu ali? Porque Mateus capítulo 24 é um texto clássico quando você vai falar de escatologia e de assuntos acerca do fim. E Jesus ele fala todo no capítulo, e quase que no final do capítulo, você vê essa frase emblemática de que todas essas... vamos voltar aqui. De que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Bom, no vídeo de hoje nós vamos desvendar ou analisar o contexto completo de Mateus 24. Então, se você quer entender se Jesus realmente voltou naquela geração, como tudo isso se encaixa na história bíblica, continue comigo porque nós vamos explorar a fundo essa questão. Vamos ver que Jesus nunca esteve errado, tá? Jesus nunca esteve errado e que as palavras se cumpre com precisão, mas de uma forma que talvez você ainda não tenha percebido. Então, essa é essa questão. Jesus, irmãos, ele nunca erra. Às vezes, eu posso ter não entendido alguma coisa, né? Então, nós vamos tentar entender esse versículo aqui. Para mim entender esse versículo, eu vou ter que entrar num ponto, numa forma de contar a história, tá? De uma estrutura que tinha no vocabulário hebraico, que era chamado de paralelismo. Então vamos entender o paralelismo aqui. Para entender essa questão, precisamos mergulhar em uma das técnicas literárias mais usadas na cultura hebraica da época, o paralelismo. O paralelismo era um recurso fundamental da poesia e da narrativa hebraica, em que uma ideia é repetida de diferentes formas para reforçar o seu significado ou apresentar uma comparação. Esse estilo é encontrado frequentemente no Antigo Testamento, em textos como Salmos e Provérbios, mas eles também aparecem no Novo Testamento, especialmente quando Jesus está ensinando. Então veja bem, o que era o paralelismo? O paralelismo era um recurso da poesia hebraica. Então, quando as pessoas queriam na época dizer alguma coisa que aquilo era mais importante, era para fixar na memória, o que as pessoas faziam? Elas falavam em poesia. E falando em poesia, eles usavam paralelismo. Para quê? Para fixar aquilo na memória. Então é como se hoje você estivesse lendo um livro e alguma parte interessante do livro, como eu fiz aqui, ó, você faz o quê? Marca ele com marca-texto, né? Ou essa parte é interessante, eu não posso esquecer. Aí você marca com marca-texto, ou você vem com a caneta e faz algum círculo ali, ou sublinha aquele espaço, porque é uma parte mais importante daquele texto todo que você está lendo. Na época de Jesus, você não tinha PowerPoint, não tinha os recursos, melhor dizendo, que eu tenho hoje para escrever e para ler. Então, quando eles tinham que, dentro de uma conversa, falar algo que era importante para o pessoal memorizar aquilo, como eles faziam? Falavam através de paralelismos, ou falavam através de poesia. Então, quando o povo estava ouvindo alguém conversar, eles prestavam atenção. Mas quando o locutor ele passava a falar em paralelismo ou em poesia, automaticamente todo mundo prestava ainda mais atenção, porque eles sabiam que se ele estava falando em poesia, ele estava usando um paralelismo, aquilo era muito importante e ele precisava prestar atenção naquilo para poder fixar a ideia.
Tá? Então, paralelismo era um recurso usado na poesia hebraica e na construção dos diálogos, para quê? Para poder reforçar uma ideia importante que queria ser trazida naquele momento. Tá bom? Vamos avançar aqui. Então, o que era o paralelismo? Basicamente é quando duas ou mais frases estão lado a lado e elas se conectam de maneiras diferentes. Elas podem estar em paralelismo sinônimo, ou seja, repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. Podem estar em paralelismo antitético, onde uma frase apresenta o oposto da outra. E há também o paralelismo sintético, em que a segunda linha complementa ou explica melhor a primeira, né? Então, isso eram formas de paralelismo. Ele mostrava, às vezes, duas frases ou dois conteúdos, um lado do outro, né? E geralmente com ligação entre eles. Ou o primeiro igual ao segundo, para reforçar a mesma ideia, ou o primeiro diferente do segundo, para poder ainda fixar mais a ideia, ou o primeiro complementando o segundo, complementando o primeiro, para ainda assim fixar mais a ideia. Tinha outros tipos de paralelismo, como o quiasmo, né? Mas o quiasmo nós não vamos abranger nisso aqui, porque eu vou pegar aqui o que é importante para me entender Mateus capítulo 24, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de paralelismo, para você poder entender o que eu estou falando, como ele é aplicado e como nós vamos ver isso para nos ajudar a entender Mateus capítulo 24. Vamos lá, então. Primeiro paralelismo é o paralelismo sinônimo, né? O que era o paralelismo sinônimo? Esse tipo de paralelismo ocorre quando duas frases repetem a mesma ideia, usando palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Então, um exemplo claro disso pode ser encontrado em Salmos 19:1. Então, veja bem, tem vários exemplos. Se você pegar Salmos, você vai ver o paralelismo de sinônimo, por exemplo, dos outros, direto ali. Salmos 91, por exemplo, tem paralelismo sinônimo o tempo todo. Mas eu peguei um aqui só para você entender. Salmos 19:1. Olha como que está lá. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Consegue? Eu separei por cores para ficar melhor para você entender. Olha como que o autor está falando da mesma ideia, mas ele está colocando em linhas paralelas, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Embaixo, o firmamento, que é o mesmo que céu, anuncia, que é o mesmo que proclama, a glória de Deus, a obra das suas mãos. Mãos de quem? Mãos de Deus. Então, isso aqui é um exemplo. Então, aqui, tanto os céus como o firmamento têm o mesmo sentido. Proclamam e anunciam também tem o mesmo significado. As duas frases estão reforçando a mesma ideia, utilizando palavras diferentes. Assim, o paralelismo sinônimo reitera uma verdade em várias camadas, né? Eu tinha que fixar essa mensagem. Então, como eu vou fixar isso? Vou fixar isso falando mais de uma vez a mesma coisa com exemplos diferentes, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, fica até um exercício aí para você, quando você lê a Bíblia, principalmente os livros de sabedoria, tentar encontrar nesses livros os paralelismos de ideias, né? O segundo paralelismo que nós vamos falar aqui é o paralelismo antitético, tá? Esse tipo de paralelismo coloca duas ideias opostas, uma ao lado da outra, criando um contraste claro. Um exemplo clássico está em Provérbios 10:1. Então, aqui é o contrário do sinônimo. Aqui o paralelismo de ideia que vai aparecer na Bíblia aqui é mostrando o oposto. O de cima, o oposto com o de baixo, tá? Então, o primeiro exemplo que eu peguei aqui, ou o exemplo que eu vou usar, Provérbios 10:1. Olha como que está aqui. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe.
Viu que tem um contraste, né? O filho, a ideia é falar do filho. Então o que ele vai falar? Que o sábio é a alegria do pai, o insensato é a tristeza da mãe. Então perceba que o filho sábio, ele é a alegria do pai e da mãe. Consegue perceber aí? Só que ele pega o pai no exemplo para falar da alegria, né? E a mãe para falar de tristeza. Fica claro aí. E qual que é a ideia? É o oposto. Então a ideia é mostrar o quê? O filho sábio, olha lá. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, tá? Então, nesse caso, o paralelismo antitético coloca a alegria do pai em oposição à tristeza da mãe, destacando as consequências de atitudes opostas. Esse contraste ajuda a dar mais profundidade ao ensinamento, aquilo que quer ser ensinado. Tá? Então vamos recapitular. Eu já aprendi que tem paralelismo antitético, sinônimo, que é quando você apresenta duas frases, uma reforçando o mesmo sentido da outra. Eu já aprendi aqui que tem um paralelismo antitético, que é quando eu apresento duas frases, uma contrapondo o que a outra falou para reforçar a mesma ideia. Então, mais um paralelismo aqui, que é o paralelismo sintético. O que é o paralelismo sintético? Aqui a segunda frase complementa a primeira. Tá? É um complemento, adicionando novas informações ou expandindo a ideia inicial. E nós vemos isso aqui no exemplo de Salmos, no capítulo 23, no versículo 1 e o versículo 2. Como que está lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor meu pastor não me faltará. Eu trouxe a primeira ideia. Agora eu vou complementar com a outra linha, com paralelismo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, a primeira frase afirma que Deus, ele é o pastor que provê todas as coisas. A segunda frase complementa essa ideia, explicando como o Senhor que cuida de nós, provendo descanso e conforto. A segunda linha dá mais detalhes do que significa nada me faltará. Olha que interessante. Então agora eu já tenho 3 exemplos que eu trouxe para vocês de paralelismos de ideias, tá? Eu trouxe o paralelismo sinônimo, que é a mesma ideia contada de forma diferente. Eu trouxe o paralelismo antitético, que é a linha de baixo, o oposto da linha de cima para reforçar a mesma ideia, e trouxe o paralelismo sintético, que é a linha de baixo complementando a de cima, tá bom? Então vamos voltar agora para Mateus. Voltando ao discurso de Mateus, de Jesus em Mateus 24, podemos ver que ele está respondendo a 2 perguntas distintas. Então, outro ponto importante. Fica aí com a ideia do paralelismo. Então, eu já sei que Jesus, a estrutura de Mateus 24 aqui, está em paralelismo. Mas por que em paralelismo? Por quê? Porque Jesus, em Mateus capítulo 24, ele vai responder 2 perguntas que foram feitas para ele. 2 perguntas. E essas perguntas estão lá em Mateus 24, versículo 3. Versículo 3. Então, eu até escrevi aqui, mas vamos acompanhar na Bíblia aqui para você entender direitinho. Mateus 24, versículo 3. Lê na sua Bíblia aí. Olha como que está. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu li aqui na versão revista e atualizada. Então olha que interessante, eu separei por cores aqui para você entender bem. Depois a gente acha esse texto aqui, eu vou pegar aqui na versão NVI, Mateus 24, Mateus capítulo 24,
pegar uma versão que fica bem melhor para você entender. Versículo 1 e 2, está assim, ó. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, né? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, tá? Serão todas derrubadas. Então, Jesus andando com os discípulos no templo, e os discípulos, ele fala para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não serão todas derrubadas. Aí no versículo 3, Jesus então é questionado pelos seus discípulos sobre quando essas pedras iam cair. Só que eles fazem um complemento na pergunta. Olha só, leia aqui comigo, ó. Quando essas coisas vão acontecer? Quando que vai cair pedra sobre pedra? Quando não vai ficar isso aí? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Perceba, eles fizeram duas perguntas para Jesus. Jesus falou sobre a queda do templo, a destruição. Só que eles perguntam para Jesus. É como se as pessoas falassem assim, Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai falar uma coisa para a pessoa e fala assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, já que eu vou te perguntar isso aqui, eu vou te perguntar mais isso. Né? É isso que acontece aqui. Eles fazem duas perguntas para Jesus. Jesus, quando que vai acontecer essas coisas? E já que eu te perguntei isso aí, qual que é o sinal que haverá da sua vinda? Entende? São duas perguntas que são feitas para Jesus. Então, o segredo é eu entender que foram feitas duas perguntas. E como Jesus vai responder essas duas perguntas? Em paralelismo. Lembra que eu falei que o paralelismo era uma forma de responder coisa importante? Por quê? Porque quando você falava coisa importante no paralelismo, fixava a ideia. Lembra aqui, ó? Olha o exemplo aqui, ó, da fixação da ideia do filho sábio no paralelismo antitético, que é o oposto. O filho sábio da alegria é a alegria do pai, da alegria ao pai, mas o insensato é a tristeza da mãe, né? Olha aqui no sinônimo, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Viu que o paralelismo está reforçando a ideia. Então, você pode usar o paralelismo tanto para montar uma estrutura de uma frase, ou você pode usar o paralelismo para poder montar a estrutura de um sermão. Então, guarda mais esse ponto. Eu posso usar o paralelismo para poder fazer a estrutura de uma frase, ou eu posso usar o paralelismo para fazer a estrutura de todo um sermão. Então, Jesus aqui, ele vai usar o paralelismo não só em uma frase, mas para poder estruturar o sermão que ele ia trazer. Então, é feito para Jesus duas perguntas difíceis de responder, porque quando quem estava lá, que viu o tamanho das pedras do templo, é praticamente impossível imaginar aquilo caindo. Então, Jesus vai responder essas duas perguntas, que é dois eventos distintos, em uma estrutura enorme. E essa estrutura ele responde através de paralelismo. Então, dividir para vocês entenderem aqui, ó, como está estruturado o sermão de Jesus de Mateus capítulo 24. Ele vai responder as duas perguntas, a destruição e a segunda vinda de Cristo, em paralelismo. Então vai ficar estruturado assim, ó. A introdução desse sermão vai estar lá em Mateus capítulo 23, no versículo 1. Então aqui, o Mateus 23, versículo 1, é quando começa a se falar dessas coisas, que está assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Aqui é a introdução. Depois, você tem o prólogo, que é a abertura, né, a preparação do povo sobre aquilo que ia vir. Porque Jesus ia falar de duas coisas terríveis que iriam acontecer: a destruição do templo e a vinda dele. Para Jesus falar sobre esses dois eventos,
Jesus traz um prólogo que é pronunciando os ais, né, os oráculos de ais, de condenação sobre Jerusalém. Esses oráculos vão abranger todo o capítulo 23, que é a partir do versículo 2 até o versículo 39, aqui, ó, até o versículo 39 do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Quando chega no versículo capítulo 24, você tem o discurso inicial de Jesus. Esse discurso inicial, ou melhor, da estrutura do sermão, ele vai do versículo 1 ao versículo 3, que é onde vai falar que Jesus está saindo do templo, Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada, e os discípulos fazem a pergunta para ele: quando vai acontecer? Então aqui é feito as duas perguntas. Então é o discurso inicial. E Jesus vai responder as duas perguntas agora através de um paralelismo. Então eu separei entre A e B, para vocês entenderem. Aquilo que está grafado de azul e com o A aqui na frente é quando Jesus está respondendo sobre a destruição do templo. Aquilo que está grafado aqui de vermelho, né, esse vermelho, eu não me lembro o nome agora, bem mais escuro, e com a letra B, é quando Jesus está respondendo acerca da segunda vinda. Renato, mas não tem lógica, ninguém conversa assim. Nós não podemos, né, julgar a Bíblia pelo nosso costume de hoje. Tá? Lembra que eu estou falando de um costume antigo, da época do Novo Testamento e do povo que pensava diferente de nós. Eles eram, né, lá do Oriente, do ano do primeiro século, melhor dizendo. Tá? O pensamento deles era totalmente diferente de um pessoal do Ocidente do século 21. Então não podemos julgar a nossa forma de pensar com a forma deles pensarem. E a tecnologia que nós temos. Então vai ficar estruturado assim, ó. Do versículo 4 ao versículo 8, Jesus fala da destruição de Jerusalém. Então aqui, ó, ele começa o versículo 4. E respondendo Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e tal. Ele está falando de destruição de Jerusalém. Não vamos aprofundar aqui, se vocês quiserem, a gente pode até aprofundar mais, mas não é o foco aprofundar no sermão aqui, tá? Mas aqui está falando da destruição. Aí quando chega no versículo 9 ao versículo 14, ele para de falar da destruição e começa a falar da sua segunda vinda. Então, versículo 9, aqui, ó. Então vos hão de entregar... Versículo 7 está assim, ó. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas, quando você coloca mas com a conjunção adversativa, está querendo dizer que eu vou interromper um assunto para começar outro. Certo? Aí eu fui na casa da minha filha, mas chegando lá aconteceu isso e isso. Aí eu fui na casa da minha filha, mas eu também passei no mercado e comprei um salgadinho. Viu a diferença? Aí eu fui domingo na casa da minha filha, mas à noite eu também fui na igreja. A domingo eu fui na casa da minha filha, mas 2 horas da tarde eu fui no shopping. Viu que o mas, ele entra fechando o assunto e contando o outro, ou fechando o assunto e complementando o outro assunto. O outro assunto, ou complementando mesmo. Mas o mas, ele sempre entra mostrando que tem uma pausa ali para iniciar um outro assunto. Então, no versículo 8, você vê aqui, ó, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí agora, depois do mas, ele vai começar a falar da da sua vinda. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados. Perceba,
Aqui mudou a estrutura. Então, no versículo 9, versículo 14, é a segunda vinda de Cristo. Quando chega no versículo 15 ao versículo 20, ele para a segunda vinda, volta a falar da destruição do templo. Do versículo 21 ao versículo 31, ele para a destruição, volta a falar da segunda vinda. Perceba o paralelismo, lembra do paralelismo de ideias. Versículo 32 ao 35, a destruição de Jerusalém. Versículo 36 a 39, a segunda vinda. Aí quando chega no versículo 40 e todo o capítulo 25, já é o epílogo, né? O final da visão ali, falando da segunda vinda. E o capítulo 26, a parte A do versículo 1, já é a conclusão desse sermão, chamado sermão profético. Então, o que eu entendo aqui? Esse recurso literário nos ajuda a entender que quando Jesus diz essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam, ele está de fato se referindo à destruição do templo, tá? A destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, dentro daquela geração. Olha que interessante. Então, quando Jesus ele falou, essa geração, em verdade vos digo, que essa geração não passará, que deve versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Todas as coisas o quê? Tudo que ele estava falando? Não. Tudo que ele estava falando sobre a destruição do templo. Porque ele trouxe as duas ideias, a destruição do templo e a volta dele. E a volta dele, em outro momento, eles perguntam para ele assim, Jesus, mas quando o senhor vai voltar? E ele fala que acerca do fim, só Deus saberia. Só o Pai saberia, melhor dizendo. Tá? Em outro momento, ele cita que acerca do fim, só o Pai saberia. Ele não conseguiria, ninguém saberia, melhor dizendo, ninguém saberia. Provavelmente hoje ele já sabe por quê, porque ele já voltou para o céu de novo e ele é Deus. Mas, como o homem aqui na Terra naquele momento, ele não sabia acerca do fim. Quando Jesus vai voltar? Quando vai ser a volta dele? Então ele trouxe para nós um assunto que ninguém sabe o dia, a hora, ninguém sabe, eu tenho que estar preparado. Ele vai falar isso muito no capítulo 25, quando ele fala da noiva, das virgens loucas, as virgens prudentes, o noivo chegando de surpresa. Se o noivo ia chegar numa hora que ninguém sabia, se tinha que estar com azeite ali, é por quê? Porque ninguém sabia quando isso acontecer. Já a destruição do templo, ele fala assim, isso aqui vai acontecer nessa geração ainda. Fique atento que vai acontecer nessa geração. E se eu considerar, quer ver? Eu consigo pegar um mapinha aqui, mais ou menos, da volta, da cronologia das coisas que Jesus falou. Então Jesus ele foi crucificado, quer ver? A crucificação de Jesus se deu mais ou menos no ano 31, né? No ano 31 se deu mais ou menos a crucificação de Jesus. A destruição do templo ocorreu quando? No ano 70, ou seja, mais ou menos 39 anos, isso mesmo, né? 39 anos mais ou menos depois que Jesus falou essas coisas. Então aquela geração ainda estava viva. Muitos daqueles que ouviram Jesus falando, versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem todas essas coisas, muitos que ouviram isso aqui ainda estavam vivos na época que o general Tito invadiu Jerusalém para destruir Jerusalém, tá bom? Então, quando ele vai falar que referir-se aqui, novamente dizendo, ele estava falando da destruição do templo. Então, nesse sentido, no entanto, eu posso dizer que Jesus ele não errou, Jesus não se equivocou, e eu não tenho que ficar fazendo interpretações sobre o que significa geração e pondo muita dificuldade para entender. Não, simplesmente Jesus usou um recurso literário, um recurso didático para a época, chamado
paralelismo de ideias, tá bom? Então, no entanto, ele também fala de eventos, assim como ele fala de eventos que acontecer lá, ele fala de eventos ligados à segunda vinda que ainda estão por acontecer, né? Conclusão. Portanto, o paralelismo no discurso de Jesus serve para mostrar que ele estava abordando dois temas interligados, mas distintos: a destruição do Templo de Jerusalém e o futuro da humanidade em sua segunda vinda. Isso nos ajuda a perceber que Jesus não estava errado ou mentindo, mas estava utilizando uma técnica literária comum da época, permitindo que uma geração visse um evento, a destruição do templo, e a outra aguardasse a realização final da sua segunda vinda. E para não ter mais dúvidas, para poder encerrar isso aqui, vamos ler lá em Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, para a gente poder fechar, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, olha que interessante, eu já fiz essa estrutura, eu não sei se já está no canal, eu comentei sobre alguma coisa, que eu não lembro mais o que eu fiz uma estrutura de Ezequiel capítulo 28. Mas eu vou trazer aqui rapidinho para vocês entenderem. Olha só, Deus manda Ezequiel proferir uma profecia contra o rei de Tiro. O rei de Tiro era um rei físico de uma cidade física chamada Tiro, né? E a profecia começa aqui, ó. Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita informação. Melhor, começando no capítulo 1, né, no versículo 1, a profecia está falando do rei de Tiro, que é um rei, uma pessoa real. E ele vai falando desse rei, das maldades. De repente, ainda sobre o rei de Tiro, olha só, lá veio a minha palavra do Senhor sobre o rei de Tiro. Ele começa a falar assim, ó: você estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra, estou lendo o versículo 13, era sobre a sua cabeça. Então fica claro aqui que mesmo falando do rei de Tiro, que até o versículo 10 estava falando da maldade dele, agora mesmo falando do rei de Tiro, Ezequiel está falando de outra coisa, está falando do diabo, Satanás, mas usando o rei de Tiro. Olha só, lamentação sobre o rei de Tiro. Aí chega lá no finalzinho da carta, volta a falar sobre o rei de novo, físico de novo. O capítulo 28 é montado uma estrutura que lembra um quiasmo. Ele começa a falar de um rei físico, começa a falar de uma batalha espiritual do diabo mesmo, e lá embaixo ele volta a falar do rei físico de novo. Tá? Essa estrutura nos mostra que Jesus não estava criando, inventando nada aqui. Isso era comum acontecer. É lógico, o contexto aqui era outro. Era mostrar que existe uma batalha espiritual, que quando você vê alguém fazendo uma maldade, muitas vezes por trás daquela pessoa existe um poder maligno. Então Deus estava falando do rei de Tiro aqui, mas que por trás do rei de Tiro quem operava era Satanás. Mas o que eu quero que vocês peguem aqui é a estrutura do paralelismo de ideia aqui, que é contado, que é a mesma coisa que Jesus vai usar aqui, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado um pouco mais claro essa passagem, que Jesus, então, e a Bíblia, ela não contém mentiras. Às vezes o que contém é o quê? É uma parte que eu não ainda entendi. E o que falta é eu buscar de Deus entendimento para compreender o que aconteceu ali. Mas eu tenho que já partir desse pressuposto. Hoje, a Bíblia já me dá várias afirmações para me acreditar que tudo que está na Bíblia é verdade. Se tem uma coisa que eu não entendo, é porque eu não entendi. Mas se eu for procurar estudar um pouquinho mais, como eu fiz aqui, eu vou conseguir entender e saber que a Bíblia foi verdadeira em todo o tempo, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.